Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje é dia de responder a um hater, mas principalmente de esclarecer um mal-entendido. Eu nunca declarei voto em Sérgio Moro e não sou apoiador da sua candidatura. Essa fake news tomou uma proporção tão grande e gerou tanto ruído de comunicação que eu faço questão de me explicar para vocês no programa de hoje. Mas, antes, para a gente se divertir um pouco juntos, eu quero repercutir um comentário muito infeliz postado nas minhas redes sociais por uma pessoa que não prima pela grandeza de espírito. Ontem, na estreia do Boletim Coppola, eu compartilhei com vocês uma resenha musical sobre o samba Ponto de Vista, gravado pelo grupo Casuarina. Para quem não assistiu, essa é uma canção que fala essencialmente sobre ver o mundo de diferentes perspectivas e de ter empatia por quem não pensa igual a gente. E como essa música me foi apresentada pelo meu pai, eu encerrei meu texto com uma singela homenagem a ele, parafraseando a letra. Vejam só. E um agradecimento especial ao Dr. Paulo, que me apresentou esse samba e tantas outras músicas maravilhosas. Do ponto de vista do seu filho, o senhor é um herói. E é mesmo, mas para minha surpresa, um dos autores do samba resolveu sambar no meu Instagram. Eu vou ler para vocês o que esse cara falou, mantendo os erros de concordância verbal por rigor jornalístico. Disse o senhor Edu Krieger, aspas, como um dos compositores dessa música, repudio com veemência a sua utilização por parte desse perfil e solicito que o vídeo seja removido, pois independentemente de pontos de vista, e os meus são radicalmente opostos ao do apresentador, os direitos autorais e patrimoniais de qualquer obra artística deve ser respeitado. A utilização de minha canção sem minha autorização prévia caracteriza grave infração à legislação, algo que, aliás, é típico do viés político que esse perfil apoia e representa. No mais, fora Bolsonaro e fora Moro. Bom, para começo de conversa, Edu Krieger, eu sou um cara de direita, que defende princípios liberais e valores conservadores. Portanto, o meu viés político exalta a proteção da lei e da ordem. Aqui, Edu, a gente obedece à legislação. Quem não liga muito para a lei costuma ser a esquerda brasileira, apoiando os sem terra que invadem e destroem propriedade privada, aplaudindo os antifas que agridem policiais trabalhadores, fazendo campanha para corruptos que já foram condenados em segunda instância ou passando pano para o STF quando o tribunal censura a imprensa e prende pessoas por crimes de opinião. Mas, já que você citou a legislação concernente às obras musicais, aqui vai um aconselhamento jurídico gratuito de um Reles bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Dá uma olhadinha rápida na Lei de Direitos Autorais. O artigo 46 dessa lei versa o seguinte no seu inciso 3. Não constitui ofensa aos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Edu, a nossa audiência é muito qualificada e já sacou o que isso significa. Mas, se você ainda não entendeu, evite passar mais vergonha nas redes sociais. Procure um advogado especialista antes de tentar lacrar e ficar como ignorante. Enquanto isso, eu estou aguardando sentado o seu processo. Aliás, seria o primeiro da minha carreira, porque ao contrário do que você insinuou, eu não cometo graves infrações à legislação no meu expediente. E falando em trabalho, saiba que graças à enorme audiência da Jovem Pan, os meus elogios à sua música atingiram mais de 1% da população brasileira, pela rádio, pela televisão, por internet e até por aplicativo. Mas hoje é a sua carteirada arrogante que está sendo divulgada e criticada para milhões de pessoas. E bem feito, quem manda ser tirano de partitura. Quando você publica uma música, Edu Krieger, ela se torna pública. Eu posso comentá-la, eu posso criticá-la e para o seu desespero eu posso até recomendá-la, o que eu continuarei fazendo. Porque como diz o Choro Bandido, do Chico Buarque, mesmo que os cantores sejam falsos, são bonitas, não importa, são bonitas as canções. E mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. E eu sei separar muito bem o artista da sua obra. Mas aproveitando essa nota poética do Krieger, vamos esquecer um pouco o seu completo desconhecimento sobre o direito e vamos falar do que realmente importa, a sua pobreza de espírito. Eu usei trechos da sua canção para promover os valores da tolerância, do respeito, da empatia. Eu usei os versos do seu samba para homenagear a minha família, cara. E aí você vem no meu perfil para sujar essa mensagem de civilidade, essa mensagem de amor com política partidária.
Que triste, Edu. E de novo, que vergonha que você passou. Pela sua lógica, ou melhor, pela sua falta de lógica, só pode reproduzir e elogiar sua música quem concorda politicamente com você. Será que você não percebe a ironia flagrante dessa situação? Olha que ridículo. O compositor do samba Ponto de Vista não consegue aceitar gente que tem pontos de vista diferentes, chegando ao cúmulo de pedir remoção, ou melhor, a censura de um vídeo que só elogia sua própria obra. Olha, Edu Krieger, eu não te conheço, mas ao que tudo indica, você é uma caricatura da canhota caviar. O seu coração está na esquerda, mas a sua carteira está no bolso da direita. Você destila aí seu ódio do bem, faz a sua militância nas redes sociais, mas acumula patrimônio na lógica capitalista, enquanto abraça a estética burguesa. Que clichê patético. E para fechar, Edu, seu tiro saiu pela culatra. Ao invés de você estragar a bela homenagem que eu fiz ao meu pai, saiba que no jantar eu li o seu comentário para ele e juntos a gente riu muito da sua cara. Se você deseja compartilhar esse e outros vídeos do Boletim Coppola, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece ao lado da sua tela. Você também pode acessar e se inscrever no canal Caio Coppola no YouTube. A versão completa dos programas você só encontra por lá. E no próximo bloco eu vou desconstruir essa fake news de que eu apoio a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. É mentira, eu não declarei voto a nenhum pré-candidato e isso não faria o menor sentido. Mas depois do intervalo eu esclareço o mal-entendido com vocês. Boletim Coppola. Aproveitando o intervalo, eu queria te fazer um convite. Conheça o trabalho da Brasil Paralelo, uma empresa de mídia com a missão de resgatar valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. A Brasil Paralelo tem programação gratuita diária, plataforma de streaming, cursos, documentários, tem até aplicativo para celular e TV. E tudo isso conquistado sem um centavo de dinheiro público. Clique no link da descrição desse vídeo e faça parte de uma iniciativa transformadora. Se a crise bate à porta, eu atendo e procuro oportunidade. Se a onda tá boa, eu surfo inteira, não pela metade. Se eu aguento o risco, eu arrisco, mas não deixo parado, eu invisto. Aceito até perder, mas eu jogo é pra ganhar. Sou cara ruim de convencer e não costumo confiar. Conheça a Aquavero Investimentos, assessoria financeira que soube me interpretar e que vai entender você. Clique no link aqui no descritivo do vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Agora é hora de prestar os devidos esclarecimentos à nossa audiência. Ontem eu fui surpreendido nas minhas redes sociais sendo hostilizado como um traidor por supostamente apoiar a candidatura do ministro Sérgio Moro. Centenas de não-robôs ficaram, com toda razão, perplexos com a minha suposta declaração de voto ao ex-juiz. O fato teria acontecido durante a minha entrevista ao programa Pânico nesta segunda-feira, 29 de novembro. Eu não falei nada disso, mas é claro que se a coisa tomou essa proporção, ou é porque eu não me expressei bem, ou é porque houve algum mal-entendido. Ou os dois. Então, já pedindo desculpas pela autorreferência, vamos assistir a um trecho da entrevista que gerou toda essa polêmica. Sim. Qual que é a tua análise? A minha decepção pessoal com o Moro diz respeito à diferença de postura quando ele era juiz de quando ele navegou pelas águas políticas. E eu já me explico. Como juiz, ele demonstrou invejável coragem. Ele se expôs a um risco tremendo, não só ele, mas também a sua família, e isso é louvável e deve ser celebrado pela memória, né, da nação brasileira. Na política, eu já não vi essa mesma coragem. Então, por exemplo, o silêncio dele em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal, que vocês levantaram aqui, é Sim. ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Ensurdecedor. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro, talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Vou fazer uma breve pausa aqui para te fazer uma pergunta. Isso soa como uma introdução ou como preâmbulo de uma declaração de voto ou de apoio? É claro que não.
Eu falo em decepção pessoal, eu critico o silêncio ensurdecedor sobre questões fundamentais da justiça e, de quebra, eu ainda questiono se a coragem que nós percebíamos no Sérgio Moro era genuína ou se era apenas um reflexo da sua posição de autoridade. Essas são críticas duríssimas que nunca estariam presentes numa suposta mensagem de endosso político, mas as pessoas ficaram realmente incomodadas com a sequência da minha fala. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Mas, justamente pelo histórico dele, eu sou um cara que dará o benefício da dúvida a essa candidatura. Eu tenho uma cabeça aberta para ser persuadido de que, de repente, ele é uma escolha boa para o país e vai enfrentar o sistema. Esse é o trecho que gerou o mal-entendido. Mas uma análise isenta e desapaixonada dessa fala desmonta a ideia de apoio político. Quando eu falo no histórico do Moro, é óbvio que eu me refiro ao combate à corrupção na Lava Jato, que eu sempre apoiei. E vamos combinar que foi isso que levou o atual presidente da República a nomeá-lo como ministro da Justiça e depois a defendê-lo publicamente contra aquelas denúncias da imprensa militante no caso da Vaza Jato. E no mais, eu falo em dar o benefício da dúvida para ser persuadido. O que significa isso em bom português? Que hoje eu ainda não estou convencido dos benefícios dessa candidatura. É muito diferente de dar apoio e completamente diferente de declarar voto. E quando eu digo que o Sérgio Moro, de repente, pode ser uma boa escolha e que, de repente, ele pode enfrentar o sistema, eu estou me referindo a uma hipótese incerta no futuro, não a uma realidade presente. Então, para concluir, eu queria destacar 3 pontos. Primeiro, eu nunca declarei voto ou apoio ao senhor Sérgio Moro ou a qualquer outro pré-candidato. Isso é fake news e desinformação. Segundo, nesse momento, eu entendo que meu papel como comentarista dessa grande emissora não é apoiar políticos ou governos, é criticar todos eles com embasamento e propriedade na medida dos seus erros e acertos. A única exceção a essa linha editorial, que eu já comuniquei para vocês no programa de estreia, é a candidatura do ex-condenado por corrupção, que ofende a moralidade e o senso de justiça de todos nós. E finalmente, terceiro ponto, eu sou um cara que já foi duramente penalizado por defender o que eu acredito, os princípios da liberdade, os direitos fundamentais e as ideias conservadoras. E eu fiz isso contra um sistema corrupto, contra um sistema viciado, sem contar com proteção institucional ou com cargo público. Então, eu espero que vocês enxerguem algum valor nisso e me deem um desconto. Por favor, não me interpretem da pior maneira possível quando eu me comunicar mal. De vez em quando isso vai acontecer mesmo e eu já peço desculpas antecipadamente. Muito obrigado pela compreensão. Não percam a esperança no Brasil. E para terminar esse programa numa nota mais leve, fiquem com o talento de Alba Spider, do Pânico. O candidato, economia, candidato. A economia será verde, digital e inclusiva. Economia. Pelo amor de Deus. Não, tá, isso aqui não... O que você tá rindo? Não. Cara, dá muita saudade disso. A plataforma. A imitação é demais. A economia. Cara, que isso, cara? Verde, digital e inclusiva. Eu gostaria de perguntar para a Samidana o que é isso? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.